neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Na vastidão do céu, na profundeza do mar, na beleza da flor, a criança brincar. Eu procurei sondar o que de maior existe. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei e te exaltarei por teu amor. Ouvintes, é muito conhecido pelo mundo todo. Não há nenhuma ala religiosa que tenha base bíblica que possa negar que Moisés tirou Israel do Egito, formando assim um êxodo, uma saída. Moisés, profeta. Por que tinha de ser profeta? Essa é a parte indigesta para Jezabel e para Herodias e a grande meretriz deste século, ou dos séculos. Por quê? Ninguém pode contestar que Moisés levou o povo a sair, e Josué levou o povo a entrar. Entrar aonde? Na era do vencedor, a entrar em Canaã. Ninguém pode negar
que João Batista foi um profeta, identificado pelo próprio Senhor Jesus Cristo como Elias. Elias, ninguém pode negar. Isso seria negar as Escrituras. Prega-se muito sobre Pedro negar a Jesus. Negar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo significa negar a Jesus. Negar a unidade de Deus, Pai, no Filho, é uma negação muito pagã. Afinal, é a marca da besta. Então, quem pode discutir que João não foi um profeta? Ninguém, nem os próprios sacerdotes. De então, negavam que João era um profeta. Muito embora o seu nome não estivesse no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada. Jesus o identificou como Elias. Mas vejamos que líderes religiosos, os quais deveriam sair do caminho se realmente tivessem na ordem eclesiástica por chamada divina com um dom verdadeiro, porque o dom é aquele que sai do caminho para Deus entrar. Esse é o grande dom de Deus. Então eles teriam saído e dado lugar ao profeta João, Elias. Mas eles não deram crédito. Antes o deixaram e fizeram dele tudo o que quiseram. Se fosse Caifás, tivesse sido preso, o que jamais aconteceria, lá na festa de Herodes com Herodias, todo o sinédrio, toda a política religiosa entraria em cena e não deixaria Caifás morrer. Mas era João, era o profeta de Deus, então que se acabe por lá. João estava anunciado nas Escrituras que ele viria preparando o caminho do Senhor. Anunciado nas Escrituras. Mas o mundo religioso daqueles dias, mesmo tendo as Escrituras, não o recebeu. Ora, preste bem atenção. Se não receberam a João, profeta Elias, precursor da primeira vinda, os tais de hoje poderiam receber o mesmo Espírito, o mesmo Elias, condenando a Herodias, casada com o Estado, e sua filha representando o sistema evangélico, dançando diante do Estado, entrando na política e serviços sociais, essa coisa toda. Eles creriam, eles receberiam um profeta do mesmo quilate, do mesmo espírito de João Batista, do mesmo espírito de Elias lá com Jezabel e Acabe? Mesma porção dobrada do espírito de Elias, Eliseu? A resposta é simples, não. Você não pode esperar dos teólogos, dos doutores, dos PhDs, dos líderes religiosos, você não pode esperar que seu pastor vai dizer: esta mensagem é de um profeta, de Deus. Vamos todos nos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos procurar viver esta mensagem. Não espere isto. Se Pedro, João e todos os demais que creram em Jesus Cristo
fossem consultar a Caifás e Anás, a seus pastores, a seus líderes, eles não seriam apóstolos. Não. Então, vamos fixar bem isto. Ainda que os profetas não disseram que se chamaria João, porém a vindicação de Deus em sua vida e o ministério dele provou que aquele era o anjo que havia de vir antes do Messias. A mensagem prova que se trata de um anjo mensageiro de Deus, que não se trata de uma seita, de uma heresia, porque a grande heresia do cálice da fornicação, ela é secular, ela vem de Nicéia. Esse sim é o cálice da heresia. A heresia das três pessoas extintas. É fácil você pensar honestamente com sua alma, meu irmão, e dizer assim: eu vou ter 3 deuses no milênio, 3 deuses nas bodas do Cordeiro, 3 deuses na eternidade, 3 pessoas. A igreja teria 3 maridos. Concentra em Jesus Cristo. A única matéria física para Deus se manifestar chama-se Senhor Jesus Cristo. Concentra nele toda a plenitude da divindade. É a única matéria, corpo físico. Fora disto, foram teofanias, aparições. Deus, que pode se manifestar de bilhões e bilhões de maneiras diferentes, determinou 3 ofícios especiais para tratar com o homem, para manifestar seus atributos: rei, sacerdote, profeta. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem tem o Filho tem o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai, que é o Espírito Santo. Mas nós temos que continuar com o desafio, porquanto isso determina o nosso destino. Não é tempo de estar ouvindo conto de carochinhas. Isso mostra que a carreta está vazia. Quando ela está carregada, o baiano tem um provérbio engraçado. O baiano dizia assim: é o carro de boi. Pela cantiga do carro, sabe-se o que vem dentro. Aqueles líderes religiosos, junto com o povo, você tem que concluir isso, estavam cegos para com a palavra e para com a obra de Deus, e estavam fazendo em volta deles mesmos uma cerca intransponível, deixando Jesus do lado de fora. Agora você pensa, traz para cá, para nós, para os gentios. O estudioso vem e diz: não, mas os judeus foram cegados para que a graça viesse para os gentios. É o zambujeiro sendo enxertado na boa oliveira. Tudo bem. Só que esse zambujeiro vai ser cortado e vai vir o galho original de novo. A mesma coisa, os gentios têm sido cegados para que a graça volte para os judeus. Eles lá esperavam o profeta Messias. Um profeta, e o Messias seria o profeta Messias.
Eles esperavam, eles sabiam e sabem o que significa profeta de Deus. Não é o profeta do ex, minha serva, você vai casar com fulano. Com todo respeito, isso se trata de uma confusão, de falta de doutrina, falta de determinação, falta de fundamento apostólico, profético. Então eles esperavam. Porém, quando apareceram o profeta e o Messias, o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Por que recusaram aceitar? Era porque aqueles religiosos estavam fora da palavra, estavam apoiados em suas próprias interpretações, estabelecidos em suas tradições, que não foram herdadas do Concílio de Nicéia, mas sim lá do Monte Sinai. E o ensinamento desse profeta não era de acordo com as crenças religiosas, isto é, com os status, com a hierarquia que eles tinham estabelecida na própria lei. Porque o profeta não vem definitivamente congratular-se com as organizações religiosas, mas sim para trazer a palavra de Deus, que é mais penetrante, mais cortante do que espada alguma de dois gumes. João Batista não saiu dos fariseus. Ele nunca foi fariseu. Ele nunca foi saduceu. Ele nunca foi um denominacional de então. Ele não veio de nenhuma organização religiosa do seu dia. Porque Deus nunca levantou um profeta de uma organização religiosa. Nunca. Era lá mexendo com os bois, era isso e aquilo, mas de uma organização religiosa, não. Teria que ser Caifás, então, o profeta precursor da primeira vinda de Jesus Cristo. Ele sempre chamou homens separados das organizações humanas, porque um homem ligado a uma organização é impossível que seja um profeta de Deus. Porque seu contato com a denominação, seu compromisso, sua dependência, o faria e o fará negar a verdade da palavra. Não tenha dúvida disto. Por quê? Atacar, agredir, jogar pedra é muito mais fácil. Não é o que fazem os da política religiosa, dos ismos. Eles nunca realizam nada, nunca realizaram nada. Tudo que tem foi a sombra de um ministério. Tudo que realizaram foi a sombra de um ministério que, se não existisse, eles jamais existiriam. Essa é a grande verdade. E Deus sempre chamou homens separados completamente desses sistemas humanos. João Batista foi tomado do deserto. Amós da frente do gado, dos bois. Eliseu do campo. Moisés da frente das ovelhas, quando viu a sarça. E assim por diante. Deus chama o homem de onde ele quer e envia com sua palavra, assim como fez com Elias, que ninguém conhece, nem mesmo a sua geração. Onde está o diploma de Elias? Isso é brincadeira. Que fosse verdade, que não fosse uma farsa, uma mentira. Lençol manchado com o sangue de Jesus Cristo salva alguém? Pescar com o profeta, ser filho do profeta,
ser esposa do profeta, ter o chapéu do profeta, arrebata alguém? Testemunhos do profeta levará alguém no arrebatamento? Aquela isca que ele usou? Olha, ninguém sabe nem mesmo quem foram os pais de Elias. A única coisa que nós sabemos de Elias é que ele era um tisbita e nada mais. Agora, pensemos nisto. No confronto de Josué com Efésios. Que coisa tremenda. Paulo não endereçou suas cartas, suas pepitas, suas pérolas aos incrédulos, aos cães. Ele não colocou pérolas nos focis de porcos. Não. As cartas, a Bíblia Sagrada, portanto, não é para a igreja mundana. Elias não é para a igreja mundana. É uma chamada para aqueles que são chamados, os santificados e chamados que estão em Cristo Jesus, é que recebem o profeta de Deus, a carta de Deus, o mensageiro de Deus. A mensagem de Deus só pode ser recebida por quem é de Deus. Ah, mas todo mundo acata a Bíblia, todo mundo recebe a Bíblia. Para quê? Para se tornarem mais cegos. A luz contra faz é cegar. A luz a favor ilumina, mas viajar contra uma luz é tratar de ficar cego. Quer você ficar cego? Viaje contra este ministério, viaje contra esta mensagem, viaje contra esse profeta, porque haveria luz no entardecer. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ceifeiros da Seara Santa, sois poucos, deveis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante pois. Sim, todos que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até a
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Jesus Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela graça sim, pela sua graça, pelo seu amor, seja dado aqui a Jesus Senhor, cordial Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim, e os sinais seguiriam a todos os que creem. Ele falou assim: caiam os montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. E nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Ele fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê. Ele falou assim: caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é.
nele está nossa fé. Poderoso ele é. Vamos lembrar, meus ouvintes, irmãos amados, que nós estamos vivendo as últimas horas aqui nesta terra. E todo o nosso tempo, principalmente quando se trata da palavra, o tempo dedicado à palavra, deve ser muito bem aproveitado. Deve ser falado com consciência, com firmeza, com unção e com certeza. Deve ser ouvido sob as mesmas condições. Coloque isso no seu coração, porque, na verdade, o arrebatamento, em um sentido, ele é individual, ele é pessoal. É fácil a gente explicar isto. Ali tem um ônibus com 50 passageiros. Está bem. A lotação do ônibus é coletiva, 50 pessoas. Mas o estar lá dentro é individual, é você que está lá dentro. Você está no avião ou não está no avião. Então, nesse sentido, o arrebatamento é individual. Você tem que estar nele para estar com eles, para estar com o corpo. É muito simples. Lembrando em tempo, Paulo não colocou suas pepitas, suas pérolas em focis de porcos, o que Jesus advertiu para não fazer. Porque você sabe, os porcos pisam e sujam e lambuzam tudo aquilo que é de valor. Eles pisam em ministérios levantados por Deus, mas mostrando que realmente eles são porcos. O profeta diz: a sujeira está neles. É a natureza deles. Não seja você, como acredito que não é, um destes que vive fuçando, como porco fuça, e sujando as coisas como os porcos sujam. Agora, por outro lado, nós vamos constatar, de acordo com o confronto de Efésios com Josué, que o único corpo físico de Deus na terra, então, foi Jesus Cristo. Paulo disse que Jesus é imagem do Deus invisível. Mas logo ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E com isso ele foi dando referências e referências, até mesmo comparar a igreja esposa como esposa e Cristo como esposo. Isto realmente significa ser rei e ser rainha. Então vejamos como nós podemos caminhar sobre uma solidez que nos transmite confiança. Não é naquilo que nós somos, humanamente falando, mas é naquilo que somos espiritualmente falando. Afinal de contas, você, nós, não somos simplesmente espíritos. Nós somos corpos, com ossos, nervos, sangue, sistema cardiológico, cerebral e assim por diante.
16 elementos da Terra, formando uma poeira cósmica. Somos corpos humanos. Deus vai aproveitar não este corpo, não esta matéria, não esta inflamação, não este pus, mas a parte cósmica ele vai aproveitar, isto é, ele vai usar na ressurreição para assim termos corpos celestiais que serão glorificados. Isto é a sublimidade da certeza, da verdade. Agora, não se chega a isto sem profeta. Sem profeta, porque sem profeta jamais existiria quíntuplo de Efésios. Sem apóstolo, jamais existiria quíntuplo de Efésios. Sem pastor, jamais existiria quíntuplo de Efésios. Sem evangelista, jamais existiria quíntuplo de Efésios. Sem o doutor, o mestre, também pela mesma forma. Mas o que vem significar isto? É que um corpo sem membros não existe, não é corpo. A física é um testemunho de Deus que a ciência explora. É um corpo ocupando um lugar no universo. E você está ocupando um lugar no universo. Agora existe um universo limitado que é o seu. Chama-se o seu pequeno mundo, que você tem que administrar, que você tem que ministrar, que você tem que ordenar. Esse pequeno mundo compreende você, sua família, sua esposa, seus filhos. Bem-aventurado aquele que pode dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas como a casa é o corpo, e você não pode falar pela esposa, não pode falar pelos filhos hoje, então você diz: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu, se referindo exclusivamente a um pronome pessoal. Eu e meu corpo, ou seja, meu corpo está servindo, é servo do Senhor. É miserável, é uma árvore inclinada, de acordo com a lei que Deus criou. De acordo com a lei da gravidade, a árvore cai para o lado que ela está inclinada. E Paulo diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Da carne humana que não faz diferença, nem de um nem de outro. Ela é a mesma. Todos os males que estão na pior pessoa do mundo está em você também, está em mim, está em nós. Tudo que nós combatemos está em nós. É chocante, mas é a verdade. Por isso o profeta dizia assim: se Deus tirar a mão de misericórdia de sobre mim, eu entrarei pelo mesmo caminho. Mas, todavia, vamos chegar à exata, à precisa conclusão. Profeta. E a coisa é indigesta para Jezabel. É indigesta para Herodias. Mas, repetindo, vamos ver que uma vez que Deus usou lá no passado para eventos que, comparados ao evento do arrebatamento, ao evento dessa
grande glória de subir, de deixar este mundo, foram menores. E sendo menores, ou mesmo sendo menores, fazendo uma escada, uma jornada, um progresso, uma construção, ele sempre usou profetas. E Deus nunca envia profetas quando tudo está bem. Está tudo bem? Ora, sim. Se realmente a coisa estivesse bem com Davi, depois do caso de Betseba, Natã não teria sido enviado à sua casa para o fim que ele foi enviado. Porque, afinal de contas, Davi era um homem de Deus. E Natã, como profeta de Deus também, não saiu de telefone em telefone, de reunião em reunião, difamando a Davi. Como Simei fez, falando a verdade. Quem pode dizer que aquele manqueba não falou a verdade? Mas, por fim, Salomão, sucessor de Davi, filho de Davi, não deixou Simei sem acerto de conta. O dia que você sair de Jerusalém, você morrerá. O Natã foi exatamente na hora precisa. Você vê que sempre o profeta chegou na casa de Davi na hora precisa e exata. Porque Deus tinha a ver com Davi. Deus teve a ver comigo, conosco. Por isso ele nos enviou o profeta. Deus teve a ver com aquela viúva. Jesus disse, haviam tantas viúvas no tempo de Elias, mas ele foi enviado só a uma. A única viúva honesta que existia naquele dia era aquela de Serepta de Sidom? Não, isso causou uma tentativa de apedrejamento contra Jesus. Agora, por que Deus tem nos trazido um profeta? É porque, de fato, não andávamos bem. É porque o doente é que precisa de médico. O são, o fariseu, o saduceu, não precisa de médico, mas o publicano precisa. O Zaqueu precisa, a Maria Madalena precisa, para depois receber o mesmo Espírito Santo que a Santa Maria teve que receber também. Aí, agora a coisa fica bonita. Aí vem a unidade. Mas o que traz isso para nós, meus irmãos, não é um grande dom de pregador eloquente. O que traz isso para nós é profeta. Tudo que nós temos dado é estritamente baseado em profeta. Profeta Elias, profeta William Marion Branham, enviado por Deus, por vindicação divina, como o maior mensageiro que já pisou nesta terra. E como o povo se alegrou, como eu me alegrei quando o Espírito nos trouxe, que ainda que não tivéssemos um testemunho do irmão Pierre Grimm a respeito do irmão Branham, que ainda que não tivéssemos um testemunho de Billy Paul, que ainda que não tivéssemos um testemunho na revista Seleções, que ainda que não tivéssemos um testemunho na revista Life, que ainda que não tivéssemos um milagre, não conhecêssemos um milagre do irmão Branham, realizado através dele, Deus, fazendo milagres através dele, que ele ainda não tivesse feito nenhum milagre no seu ministério, nós creríamos nele da mesma forma como profeta, porque é pela sua mensagem, é pela palavra, é pela revelação dos selos, é pela revelação do arrebatamento.
Então eles não tinham de crer em João por milagres, porque qual foi o milagre que João fez? João Batista? Qual foi o milagre que ele fez? No entanto, ele tinha discípulos. Ele tinha discípulos e a sua pregação era com um machado na mão. Era raça de víboras. Ele só sabia falar desse jeito, era serpente, machado, essas coisas. Você crê no profeta de Deus não é por testemunhos. Isso é apenas, vamos dizer, eu não sei nem se pode dizer, um temperozinho a mais que você põe na comida. Glória a Deus por isto. Mas nós cremos nesta mensagem. Neste mensageiro é pelo teor de sua mensagem. Esta que é a verdade. Você não pode crer em um anjo que deveria chamar-se Santo Aparecido, que aparece por aí atravessando o mar, porque faz alguma coisa. Porque faz algum malabarismo. Não. Eles fariam tantos sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Paulo não endereçou as suas cartas. As suas cartas não foram endereçadas aos mundanos. As suas cartas são endereçadas à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como também as cartas de Pedro, como também as cartas de João, do nosso irmão Judas, do nosso irmão Tiago, todas elas foram endereçadas à igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, o membro desta igreja noiva, ao tomar conhecimento de que seu nome está nos selos, veja ali na última página da mensagem, o segundo selo, e você vai ver que seu nome foi revelado na revelação dos selos. Você viu seu nome nos selos. É tudo que me interessa, é que interessa ao membro desse corpo. Você se encontra neste corpo não por qualidades próprias, não por méritos próprios, não por dignidade, não por condição. Porque por condição ninguém tem. Condição própria ninguém jamais. Só um delinquente é que poderia bater no peito e dizer: eu tenho, eu posso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Corinto, cosmopolita, cheia de gente de todos os lugares, como também de espíritos. A ponto de Paulo dizer assim: eu não posso vos escrever como a espirituais, mas sim como a carnais, porque ainda há contenda entre vós, porfia entre vós, grupos entre vós, grupo de Paulo, grupo de Cefas, que era Pedro, grupo de Cristo, carnais. Mais tarde, ele amiudou os olhos para falar o que é de mais sublime e que não deixou a fé solteirona, como Isaque não deixou a fé de Abraão ser uma solteirona. Porque a fé de Abraão ficaria sozinha se não for a Isaque, que é o amor. Aí vem 1 Coríntios 13, como um conteúdo profético, revelando o que significa amor. Suas características. Aí então você encontra no confronto de Efésios com Josué o que realmente significa o que Paulo, o profeta Paulo, nos trouxe. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão. Igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Está comigo, não hei de temer, mesmo que haja luta, eu hei de vencer. Não há outro amigo igual ao meu Jesus, que socorre os seus com todo amor. Minha vida entrego ao Senhor, minhas lutas, problemas e dor. Sei que Ele sempre me protegerá, e vitória certa me dará.
vezes choro aos pés do Salvador. Levo a Ele todo o meu pesar e dor. Ele me consola em tempo de aflição e responde minha oração. Minha vida entrego ao Senhor. Minhas lutas, problemas e dor. Sei que Ele sempre me protegerá e vitória certa me dará. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Jesus Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela graça sim, pela graça sim, pelo seu amor, seja dado a Cristo, a Jesus Senhor.